Joãozinho, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre inadimplência, vamos complementar o primeiro vídeo que nós já fizemos e vamos falar sobre vários assuntos que referem-se à inadimplência. Então você pode seguir a gente, embaixo vai ter a timeline, que vamos separar por vários tópicos e assuntos, correto? Isso mesmo. Na timeline aí, você pode avançar e ir no assunto que te interessa. O tema geral de hoje é a inadimplência. Eu gostaria de começar falando primeiro sobre a obrigação do síndico em relação à inadimplência. Então, assim, nós sabemos que é uma das obrigações do síndico cobrar os condôminos inadimplentes. E por que a gente está trazendo isso aqui? Porque, assim, às vezes é muito comum os condôminos e os síndicos, os presidentes, criarem uma relação, né? Um vínculo. E muitas das vezes o síndico não quer cobrar o condômino, justamente por essa afinidade. Só que a gente sempre traz que isso é uma obrigação dele, é um dever, sob pena dele ser destituído. É isso mesmo, né? Até porque a gente também tem um certo pensamento que é mais fácil administrar um condomínio quando você não está efetivamente morando nele, porque ali você cria relações afetivas. E principalmente a questão da cobrança também, que a gente também indica sempre contratar um terceiro, um profissional, normalmente um advogado para fazer essa cobrança, exatamente para poder tirar essa pessoalidade. Então, por isso que constitui uma obrigação do síndico, né? E seja ele amigo ou não, ele deve fazer, porque ele tem que tratar essa questão de forma impessoal, porque está diretamente relacionado com a saúde financeira do condomínio. E se um não paga, vai sobrar para os outros arcar com esse prejuízo. E tem um ponto interessante que eu vejo que é muito comum nos condomínios aí, agora já trazendo mais a questão do pagamento efetivo das taxas de condomínio. É o famoso desconto por pontualidade. Não sei se vocês já viram aí, ou se vocês aplicam isso no seu condomínio. É até muito comum. Você tem ali um boleto e o vencimento da taxa de condomínio é todo dia 10. E você dá um desconto, por exemplo, 10% para todos os condôminos que pagam a taxa de condomínio em dia. Só que qual que é a grande questão? Primeiro, esse desconto por pontualidade ele é legal? Boa pergunta. Ele é legal sim, mas a gente sempre orienta que isso seja feito mediante a aprovação da Assembleia, né? A grande questão que decorre disso é, imaginemos agora um condomínio inadimplente. Porque veja bem, você tem uma taxa de condomínio de R$100, você dá um desconto de 10% para pagamento por pontualidade. Desconto por pontualidade. Então ele pagaria R$90, né? Só que ele não paga no prazo, no dia 10. E nisso ele fica inadimplente. Só que olha só que interessante. Além dele perder o desconto de pontualidade, ele ainda vai incidir nas penalidades previstas na convenção. Nós já até e falamos no Código no Civil. vídeo, né? Que nós falamos do Código Anterior. E o que seria? Multa de 2%, juros moratório, correção. Então, assim, a grande questão que se desdobra seria legal fazer isso? Não seria uma dupla penalidade, entendeu? Você perder o desconto por pontualidade e ainda ter que pagar uma multa de 2%. Muitas empresas fazem isso, né? Dessa forma. É muito comum. E você fez dessa como forma. que a gente está vendo é que o condomínio cada vez mais tem se tratado como uma empresa, né? Que tem que ser gerida, que tem que ter criatividade para poder estar sempre com caixa positivo, né? Então eu vejo até uma ótima forma para poder incentivar o pagamento antecipado, né? E não correr um risco de você às vezes ficar sem caixa para pagar despesas básicas, né? Então assim, eu entendo que realmente ele é bem positivo esse desconto. Eu acho que o desconto por pontualidade realmente é muito positivo. É um estímulo para a pessoa se manter em dia com suas obrigações. Exatamente, tem que ser levado em consideração, claro, né? Essa questão financeira, fazer um cálculo. Se todos pagarem com esse desconto, se vai dar para poder adimplir com as despesas do condomínio, né? E se sobrar, a gente vai para aquele fundo de reserva que a gente já comentou também, né? O que realmente, sim, a gente não indica aqui, a gente vê isso nas decisões do judiciário, é que não acumular a perda do desconto por causa do condomínio inadimplente com a multa, entendeu? Aí, ou seja, você escolher qual que você vai aplicar ali, para que isso não configure um que a gente chama de bis in idem. Só para esclarecer, por exemplo, se a taxa de condomínio é R$100 e você dá o desconto de 10% e vai para R$90, então, nesse caso, se a pessoa não paga e fica inadimplente, cobraria os R$100 dela
e não cobraria a multa de 2%. A multa não, exatamente. Entendi. Mas os juros, Sim, a correção, normal. Isso honorários normal. Correto. Então tá. Então nesse caso do desconto antecipado, você deixaria de cobrar a multa. Exatamente. E é importante constar isso na assembleia, né? É importante deixar isso claro em assembleia. Entendi. Porque senão, o que acontece? O condomínio vai processar o condomínio e, naturalmente, eu acredito que ele vai sucumbir nessa parte. Ou, se não, se o condomínio paga o valor e a multa do Código Civil, ele vai poder o quê? Pedir a restituição. Entendi. Entendeu? Então, às vezes, você pode estar gerando aí um passivo para o condomínio. É sempre bom ter cautela, né? É sempre, não tem A cautela. gente é bem cauteloso aqui, a gente sempre prega, assim, para não correr muitos riscos. Isso mesmo, exatamente. E uma vez que essa dívida vai para a justiça, né, quais são as ferramentas para receber essa dívida, né? Quando a gente fala em inadimplemento, que a pessoa não paga, quais são as ferramentas do Poder Judiciário para poder... Olha, primeira coisa, né, eu gostaria de trazer de uma forma bem básica, aqui, sem muita técnica. Tem duas formas de você cobrar hoje uma taxa de condomínio, né? É uma ação de cobrança ou você executar diretamente o débito. Foi até uma alteração recente legislativa. A ação de cobrança seria um processo de conhecimento, né? Isso. Você citaria outra parte para a parte contestar, para depois você apresentar uma impugnação, a contestação, marcar audiência, ouvir testemunho, se for o caso, para depois o juiz dar uma sentença, para depois a parte recorrer, para depois um órgão colegiado analisar o recurso, para depois que não tiver mais nenhum recurso, que a gente chama de trânsito em julgado, aí sim você poder começar a executar. Já a execução, você pula toda essa parte, né? Já executa direto. Já executa, você já sai, a pessoa já é devedora, você só discute que ela tem que pagar. A gente já começa o que nós já chamamos de atos expropriatórios, né? A pessoa é citada para pagar em 3 dias. Se ela não paga, a gente já pode começar a pedir o quê? Penhora bancária. Começar a procurar bens para poder pagar essa dívida. Mas só tem que ter um cuidado aí, porque a gente percebe que a diferença é muito grande, né? De um lado você tem um processo que ainda vai correr, isso vai demorar alguns meses. Às vezes até anos. Até anos. Do outro lado, não. Uma possibilidade de você receber muito mais rápido. Só qual que é o cuidado e a exigência do judiciário para que seja feita? É que a taxa de condomínio, o valor, ele ou esteja estipulado na convenção, ou se não, em alguma ata. Vou dar um exemplo aqui prático. Você pode fixar, por exemplo, a sua taxa de condomínio de acordo com o metro quadrado, que às vezes acaba sendo a mesma coisa que você fixar de acordo com a fração ideal. Então, digamos que lá na sua convenção esteja estipulado que custará 50 centavos por metro quadrado a taxa de condomínio. Então, se tiver ali estipulado esse valor, e, portanto, é um valor líquido, você é só levá-la para o judiciário, executar o débito, trazendo uma relação dos valores em aberto. Ou se você definir um valor por unidade, Exato, numa Numa assembleia. assembleia, é outra alternativa. Porque, assim, o que acontece? No nosso código, nós temos um rol, né, de títulos que podem ser executados. A exemplo do cheque, da nota promissória, né? E nesse rol está a questão da taxa de condomínio, desde que esteja esse valor líquido, né? Então aí a gente já pode executar direto e já passa essa parte da fase de conhecimento. Com certeza é muito mais rápido. Digamos que é uma mão na roda, 2 na verdade. Porque facilita. E é muito mais rápido, muito mais efetivo. E aí vem a questão, né, de como que você cobra. Se a pessoa tem bens, como é que você atinge o patrimônio dela, né? E já fazendo esse gancho com a execução, né? Porque como é que funciona? Digamos o seguinte, a pessoa não paga. O juiz vai lá, concede 3 dias, que é o prazo legal hoje. Aí você entra com a execução, com a petição por meio de advogado. Isso, exato. Né? E a pessoa não paga. Então, o que acontece? Passou esse prazo de 3 dias, o oficial de justiça devolveu o mandado e a pessoa não pagou, você vai lá, junta a planilha atualizada do débito, né? E fala assim, ó, juiz... Com os encargos. Com os encargos, com todos os encargos, isso é muito importante. Fala, juiz, penhora a conta bancária dessa pessoa para mim, por meio de um sistema que hoje chama Cisbajude. Ou se não, penhora para mim os veículos em nome desse executado. E esse Cisbajude é muito interessante, porque ele é muito simples. O próprio judiciário, ele tem é um programa que o próprio juiz ou escrivão da secretaria joga lá o CPF ou o CNPJ da empresa e ele mesmo já dá o comando,
tudo que a pessoa tiver em conta bancária, conta de investimento, é bloqueado na hora. E hoje, inclusive, a gente percebe que essas ferramentas elas vêm melhorando, né? Uhum. A gente tem o que chamamos de teimosinha. Uhum. Claro que ainda está Engatinhando. engatinhando, né? Uhum. A gente às vezes tem uma resistência do Porque antes o sistema chamava Bacen Jude e era feito só uma única vez. Só uma única vez. Então o juiz dava o comando naquele exato momento, naquele exato minuto, naquele dia. Se a pessoa tivesse dinheiro em conta ou investimento, bloqueava. Mas se ela não tivesse, não ia achar nada. E se daqui 2 horas ela ir lá colocar dinheiro, não ia acontecer nada. Hoje em dia já é diferente. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia essa teimosinha é muito interessante, porque o juiz tem uma ferramenta que ele coloca para que seja feito automaticamente, de forma automática. E vai reiterando os bloqueios. Exatamente. Então, à medida que for depositando dinheiro na conta, pode ser bloqueado. Isso é muito diferente. Porque imagina, antigamente, o juiz dava a ordem e naquele dia lá era só isso, ponto final. Então, assim, você tem que ter sorte. Tem que ter sorte. Hoje não. Naquele momento que o juiz... Não, agora eu vou fazer desse processo. Exato. Né? Hoje não. Hoje mudou. Hoje ele é muito mais efetivo. E pega investimento em corretoras. É uma excelente ferramenta. Né? Outra delas, Renajude. Que é de veículos. Que é de veículos, exatamente. O juiz vai também, tem um sistema, ele mesmo ingressa com o ordem dele e faz coloca lá a restrição do veículo. Restrição de circulação, restrição de transferência, restrição de licenciamento, são esses 3. E já faz a própria penhora também. Exatamente. Então, assim, tudo é muito sistema. prático. Tem o Infojude também, que procura empresas em nome do devedor, imposto de renda, declaração de imposto de renda, transação imobiliária. O Infojude, ele abre a vida da pessoa, né? Mas aí é o seguinte, imagina se a gente já passou todas essas etapas, Sisbajude, Renajude e Infojude, e não encontrou nada. Aí é a penhora do imóvel. Exatamente. Por isso que a gente fala que taxa de condomínio é muito assim, é uma cobrança que a gente sabe que nós teremos uma efetividade. Porque o apartamento responde por A isso. chance de sucesso é 99%. Exatamente. Né? E alguém tem que pagar sempre a taxa, seja o vendedor, o comprador, a pessoa que adquiriu o imóvel no leilão. Como a gente conversou no outro vídeo, é uma dívida própria renda, é um nome técnico para isso, né? Exatamente, é uma dívida que acompanha o bem. Isso. Então, seria penhorar o próprio imóvel, levar ele para a asta pública, ou que comum a gente chama leilão, né? E aí sim fazer esse imóvel virar dinheiro para pagar o débito. Sim, né? Que é uma dívida que é garantida. Então, o síndico vai ter essa facilidade para fazer essa cobrança, né? E você entendendo isso, você tendo essas ferramentas, tendo conhecimento, vai ficar muito mais fácil de fazer a cobrança. Muito mais fácil, exatamente. Uma das grandes formas de você estimular, digamos assim, a pessoa a pagar o débito, olha, vai ficar caro, o seu apartamento responde. Ou os seus bens, que você seus tiver, bens, né? Então, assim, e juros de justiça é caro. Sim. É caro. Então, o síndico, na verdade, ele tem muitas ferramentas, né, e muitas facilidades nesse momento. Né? Então é isso aí, gente. Muito obrigado para mais um vídeo e fica ligado na gente aí. Nos siga nas nossas redes sociais. Isso aí. Um grande abraço.